Olá, tudo bem com você? Que alegria ter sua companhia mais uma vez. Nós estamos no novo horário, às 19 horas. Você é sempre muito bem-vindo. Se estiver assistindo a reprise aí às 2 da tarde também, é muito bem-vindo sempre, né? E infelizmente durante esse tempo aqui de pandemia, a gente não está tendo o programa ao vivo. Se Deus quiser, a gente volta em breve à normalidade, mas é um tempo gostoso de aprendizado. Eu espero que você esteja aprendendo muito também. Você que está em casa, você que está quietinho, tem gente que está trabalhando porque precisa trabalhar. E o programa é sempre feito com muito carinho para você. Pequeno, mas muito importante, muito cheio de coisas boas. Então fica aí comigo, eu tenho certeza que você vai mais uma vez aprender, crescer e ser abençoado. Estamos aqui na cozinha, né? Por quê? Porque a gente não está tendo, durante esse tempo de isolamento, a gente tem que manter as distâncias, né, recomendadas, a gente tem que tomar todos os cuidados. Então, o que a gente está fazendo aqui no programa? Sempre tem um convidado só. A gente está mantendo a distância e eu não estou tendo a culinária, os meus convidados que vêm, a gente fica aqui junto na cozinha, não é? Depois a gente se assenta, vai provar junto também. Então, de vez em quando, agora, ao longo desse período, eu vou fazer a receita para você, compartilhar com você receitas que eu faço na minha casa, que são fáceis, que eu gosto, receitas saudáveis, outras talvez nem tanto, mas são receitas que a minha família aprova, que a gente gosta e que a gente curte também compartilhar, porque eu gosto de compartilhar coisas fáceis, né? Mas sempre tem um convidado também que vai compartilhar informação importante com você, não é? Eu vou ensinar você a fazer essa torta de abobrinha que tá aí no seu vídeo. Gente, ela cresceu na classe, ela cresce, depois ela dá uma murchada, né? Porque tem aquela base de ovos, tipo um soufflé. Não é um soufflé, não é um soufflé. Mas ela fica toda bonitona, depois ela dá uma murchada. É bom comer quentinha mesmo, mas é muito saborosa e eu vou te dar todas as dicas daqui a pouquinho, viu? Vou voltar para cá já te dar essa receita. Eu quero só te mostrar aqui a nossa convidada de hoje, porque com as necessidades de isolamento social, tem aumentado o trabalho home office, que é o trabalho dentro de casa, não é? Hoje nós vamos falar sobre como organizar-se para trabalhar sem mesmo sair de casa, como muita gente está fazendo, né? Então, como organizar sua rotina, como não distrair, como você manter a produtividade, às vezes até aumentar, como cuidar de tudo ao mesmo tempo. Tem criança em casa também, na escola, estudando, tem comida para fazer e tantos outros desafios, principalmente aí para as mulheres. Então, eu recebo a psicóloga Silmara Pereira, que vai nos dar várias dicas, não é isso, Silmara? É isso aí, Márcia. Esse momento é extremamente desafiador. Né? O home office foi uma estratégia organizacional que as empresas assim, do mundo lançaram mão para que possamos sobreviver, como se diz, a essa pandemia. É verdade. E daqui a pouco a gente vai conversar e nós vamos aqui conversando juntas. Eu pedi até para a Silmara ficar mais pertinho de mim aqui, para eu ir fazendo a receita, igual como a gente está em casa, né? Quando a gente está em casa com as visitas perto, que agora a gente só pode ter a família perto. Mas muito obrigada desde já, viu, Silmara? A gente então já volta depois da vinheta para aprender a fazer essa receita. Tem gente barulhenta na cozinha, Henrique. Henrique tava com saudade desse programa, né, Henrique? Agora desde que você voltou, que a gente voltou, você não comeu ainda. Hoje você vai comer, Henrique. Bom, muito bem, tô na cozinha. Gente, tem gente que acha que eu sou madame, sabe, Silmara? Mas eu sou madame não, gente, eu ralo também, mas eu gosto muito de cozinha, gosto de cozinhar, você gosta de cozinhar? Adoro cozinhar, Márcia. Ai, que delícia. Olha, se soubesse tinha explorado você então, que eu foi ao contrário, você ficar cozinhando, mas também você ia fazer muita coisa ao mesmo tempo. Outro dia você volta para fazer uma receita deliciosa para nós. Eu amo cozinhar, eu gosto de inventar na hora e fazer coisas rápidas, né? E a gente tem, como a gente está falando de home office, de trabalhar em casa, a internet aí também que nos ajuda muito. Aqui no Sempre Feliz, no site da Rede Super, tem muitas receitas boas para você. Então eu vou ensinar a fazer essa torta em homenagem ao nosso querido pastor Márcio, que ama abobrinha. E nós vamos aprender essa receita deliciosa, fácil, barata e saudável agora!
aí gosta de abobrinha? Quem aqui não gosta de abobrinha? Levanta a mão. Gabi não gosta de abobrinha. Gente, a abobrinha, o chuchu e a casca da melancia são irmãos, não é? Eu acho que eles são irmãos. Quando Deus criou a melancia com aquela cascona toda, falou assim, isso serve para alguma coisa. Outro dia a gente recebeu aqui Maria José, que deu pra gente, muitas dicas. Casca de melancia você pode fazer igualzinho a abobrinha, ela falou. E realmente, né? Porque não tem muito gosto de nada, não tem, né? Chuchu, abobrinha, a casca da melancia. Você pode usar até a casca da melancia para fazer isso aqui, sabia? Lógico que você vai lavar muito bem lavado, tirar a melancia, né, a polpa vermelha, e a parte verde com a branca você pode ralar e fazer tudo o que você for fazer com a abobrinha. E o chuchu é primo dela, cá pra nós, né? Eles são parecidos. Dão muita água, enfim. Mas apesar de ter essa cara aqui de que não tem vitamina, tem muita vitamina, viu, gente? E é muito fácil essa receita porque a abobrinha inteira, você vai lavar ela muito bem lavada, higienizar, como você já sabe aí, com água sanitária ou com esses produtos que já vêm prontos, com miolo e casca, tá? Vamos aproveitar tudo da abobrinha. E aí, a receita manda fazer com a abobrinha picada. Eu prefiro ralada. Apesar de que ela ralada, ela solta um pouco mais de água também, tá bom? Mas você pode fazer picadinha, pequenininha, não tem problema nenhum. Ralada. Na minha casa, como eu falei que eu gosto de inventar, né? Essa receita é abobrinha. Eu coloquei cenoura ralada também. E se você tiver outras coisas, você pode colocar outras coisas também. Eu coloquei... Na minha, eu coloquei passas, eu coloquei milho. Você pode colocar milho, aliás, naquela que está pronta, eu coloquei cranberry. Cranberry é tipo uma passas, né? Uva passa é uma fruta seca, só que ela não é doce como as passas, ela é mais azedinha e muito cheia de vitaminas também, muito boa para a saúde, é boa para o intestino, é boa para sistema urinário, muito boa para drenagem. Então a cranberry é muito boa e tá fácil de achar hoje em dia. Antigamente estava difícil de achar. Tem muitos sacolões que tem. Então você pode colocar, gente, que tem em casa, sabe? Azeitona, milho. Lá em casa tem esse trio, Silmara, tem esse trio de azeitona, milho e passas, que as minhas filhas amam, então a gente coloca em quase tudo. Faz aquele arroz maluco, azeitona, milho e passas. Faz uma farofa, azeitona. Então, azeitona, milho e passas, esse trio parada dura aí, ó, que não é nada dura, é uma delícia, a gente põe em quase tudo. E essa torta também você pode colocar. Vamos fazer rápido, porque o programa é muito rápido, a gente não pode mais ficar batendo papo igual ficava antes. São 3 ovos inteiros que você vai só dar uma... O fouet tá quase maior do que a vasilha. Lá na sua casa, você costuma fazer mais o quê? Mais massas ou de tudo, Silmara? Ai, faço massa porque os adolescentes adoram. Você tem quantos adolescentes? Eu tenho 2. Quantos anos? 19 e 20 anos. Já são adultos praticamente, né? 2 homens? 2 homens. E come muito, né? E comem muito. 2 homens e o marido. 3 homens, 3 comelões. Homens. Eu costumo dizer que é o meu harém. É verdade, você reina, que delícia. Reino. Pois é, então os homens comem muito, tem que fazer coisa que dá sustância, Exatamente. né? Porque senão, meu filho, daqui a pouco quer comer de novo. Eu tenho 2 adolescentes mesmo, né? Uma de 12 pré e a que vai fazer 14 agora, Mariana. Mariana come bastante, mas a Mariana come tão devagar, ela mastiga. E tá certo, né? Muito mais saudável. Por isso que ela não engorda, ela come devagar. A Larissa já comeu, acho que 2 vezes, se ela comesse 2 vezes, a Mariana não comeu uma. Bom, então são 3 ovos inteiros. Quê? O que você falou? Nossa, Jesus, ela tá me avisando que o tempo do programa. Então é o seguinte, uma abobrinha ralada, 3 ovos, não tem nem muita ordem de colocar isso aqui não, gente. Pode ir colocando, 3 ovos mexidos assim, nem precisa mexer tanto também não. Aqui tem mais, mas a gente coloca meia xícara de queijo. Qual queijo? Qualquer um que você tiver em casa. Esse daqui é mussarela. Eu coloquei nessa daquela ali, eu coloquei um pouco de parmesão e um pouco de mussarela. Você tem queijo Minas, queijo canastra, ricota aqui não tem muito gosto, né? Se você for colocar ricota, coloque um outro queijo também que dê mais sabor. E queijo, gente que é mineiro, queijo, a gente pode abusar do queijo, né, gente? Porque aqui tem mais de meia xícara de queijo. Aqui a gente tem, aqui tá faltando, né, Gabi? Ou não? Ah, tá. É 1/4 de xícara, gente, de farinha de trigo. Nós vamos passar qual receita, o Grazi? Porque aquela ali eu fiz com farinha de trigo. Essa daqui eu vou fazer com farinha de aveia, tá? Então, eu acho que eu vou precisar de mais um pouquinho de farinha de aveia aqui, Gabi. Farinha de aveia,
você pode fazer com farinha de trigo também. É 1/4 de xícara. Por isso que ele fica, às vezes, parecendo um soufflé, porque ele murcha, porque é pouquinho trigo, né? Para os 3 ovos, para o queijo e para a abobrinha. Lembrando que aqui eu fiz em casa por cenoura e que você pode colocar aí o que você tiver em casa que você quiser colocar. Lembrando, quando você colocar, por exemplo, eu fiz uma vez na casa da minha mãe, semana passada, eu fui lá e ela, mas toda vez que você vem aqui, você faz alguma coisa, você sai daqui e deixa uma coisa gostosa. Mãe, te amo, pai. Muita saudade, que eu chego lá, não posso beijar, abraçar, eu vou lá só levar as compras, né? Enfim, aqui, gente, você vai colocar aqui sal e pimenta do reino a gosto. O que eu fiz aqui? Eu tenho uma pimenta que eu amo, que chama lemon pepper, que é uma pimenta de limão. Ela é azedinha e ao mesmo tempo apimentadinha. Tem orégano, lemon pepper, porque eu não tinha pimenta do reino moída, e sal. Tá bom? Isso é a gosto. Se você não gosta de orégano, não põe. Se você não tem lemon pepper, não põe. Mas o sal, eu acho que uma pimentinha fazem toda a diferença. E você que sabe aí, né? Nosso querido Maurício, por exemplo, não pode comer pimenta. Algumas pessoas não podem comer pimenta. Então, você vai colocar o sal e a pimenta do reino. Sabe o que é legal dessa receita também? Se você já fez essa tortinha? Já fiz de outra forma, mas com abobrinha ainda não. Mas é sempre fantástico. E aí, sabe o que é legal dela? Que agora eu tô com mania de fazer? Quando eu faço uma coisa assim que eu não sei bem o tempero, ela é meia cebola ralada ou picadinha, bem picadinha, tá, gente? Triturado, do jeito que você quiser. Meia cebola. Uma que eu fiz a primeira, até coloquei um pouco de alho trituradinho também. Quem gosta, eu amo alho. Você gosta de alho? Eu amo alho. Coloquei um pouquinho de alho. Sabe o que eu tô fazendo? Que eu acho que algumas coisas que eu faço assim, que eu não tenho muita medida de sal, de pimenta, e essa receita dá para você fazer isso também. Eu só preciso vamos chamar a tela, então? Vou colocar depois um pouquinho de azeite. Tá faltando aqui, Gabi, é o fermento. O fermento tá dentro de um negocinho, é porque eu trouxe os negócios. Põe receita na tela para você, que nós vamos organizar aqui o que tá faltando. Vai lá. É o seguinte, enquanto isso, ó, eu tô untando aqui, ele pede para untar com farinha de rosca, mas eu tô colocando aqui a farinha de amêndoa correndo, porque nosso tempo voa. Enquanto eu termino aqui, a gente tá com a Silmara, que é psicóloga, ó, untando aqui bem rapidamente, né, pra gente ganhar tempo, porque o programa agora é só meia hora, vê se tem condição. Muito rapidinho. Eu vou só colocar essa farinha aqui, vou misturar pra gente conversar com a Silmara. É meia xícara de farinha de aveia, nesse caso aqui de aveia, né? Porque você pode usar também de trigo, aliás, é 1/4 de xícara de farinha de trigo. Então, você pode substituir, e se você achar que tá muito mole, porque tem abobrinha que tá mais aguada, aquela história, né, gente? E o que eu tava falando que eu tô fazendo em casa agora, Silmara, que eu acho muito legal? Essa aqui é um prato que você também pode fazer na frigideira. Se você tiver com pressa e quiser fazer na hora, você faz pouquinho, guarda na geladeira e faz um pouco na geladeira, na frigideira. Você coloca temperatura baixa, bem baixinho e tampa. E aí, às vezes, eu tô fazendo um teste, eu faço uma frigideirinha pequenininha e provo, não, tá muito sem sal, aí eu coloco mais sal. Legal, aí boa fica estratégia. Exatamente. Então é isso, gente. Um pouquinho só de azeite. Um pouquinho de azeite e tá pronto. Aqui, essa aqui, aquela ali eu pus chia também. Você pode pôr chia, você pode colocar farinha de linhaça, essas farinhas todas, não tem erro, não tem como ficar ruim não, tá bom? Esqueci de alguma coisa? Não. E uma colherinha de chá de fermento em pó, fermento de bolo.
E aí eu trouxe essa aqui, ó, só que eu não vou fazer nela não, porque eu não tenho, que a gente tá com pressa aqui. Para você fazer também individual, se você quiser fazer para as crianças levarem para a escola, não agora, né, que elas não estão indo para a escola, mas para quem está indo para o trabalho aí, levar de lanche, porque é muito saudável. 20, 30 minutos no forno pré-aquecido, 180 graus, e tá uma delícia. Então, vamos limpar aqui, que eu vou conversar daqui mesmo com a Silvana. Silvana, põe assar, põe assar, né? Põe assar, esqueci de pôr assar. A gente já tem a pronta, não vai dar tempo dessa aqui ficar pronta, né, gente? Porque o programa é muito rápido. E aqui eu vou chegar pra cá pra gente limpar aqui. Eu vou conversar com a Silmara. Depois nós vamos provar. Nós estamos aqui, gente, eu tô longe porque a gente tem que manter a distância, né? Mas então, Silmara, comece a dar pra gente as dicas de como a gente faz para manter a rotina e a produtividade trabalhando em casa. Olha, Márcia, a gente pensa, ou muitas pessoas, muitos profissionais pensam, que essa história do home office, ela nasceu agora. Mas, uma diversidade grande de profissionais já lançam mão do home office, que consiste em trazer o escritório para casa. Sim. Sejam eles profissionais, freelancer, autônomos, gerentes de empresas e até mesmo os próprios empresários. E aí, o que acontece? Quando falamos de estratégia de organização, a gente pensa que se trata apenas do espaço. Mas existe um ponto extremamente importante e que às vezes a gente não se dá conta. E se trata de organizar as relações. Você imagina, eu pego meu trabalho, minha mesa, meu computador, trago para dentro de casa. Mas eu não converso com você, não converso com os meus filhos, se o ambiente tiver criança. Então, um ponto inicial e muito importante é você fazer uma reunião com a sua família. Porque nós não vivemos sozinhos. Se nós moramos naquele ambiente, seja com colegas, vai ser de uma forma. Se é casal com filhos adultos, de outro. Se é casal com criança, como é esse intercalar? Quem cuida em qual momento? Você não estava falando que a rotina fica ainda mais difícil para as mulheres? É verdade, a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo, né? Tantas coisas ao mesmo tempo. A questão de você organizar a comida, as coisas simples, as coisas fáceis, as coisas mais práticas. Esse é o primeiro ponto importante. As relações das casas, a negociação de espaço. E é um convite para você mudar de ponto de visão, às vezes, do ambiente. É verdade. Muitas vezes você tem um escritório, outras vezes o escritório vai se tornar a sala. Como é limpar, reorganizar, tirar coisas, tirar excessos e negociar se temos mais pessoas que vão trabalhar em home office, aquele lugar. Ainda tem isso, né? Porque às vezes o marido tá, a esposa tá, tem filho, você, por exemplo, tem filho praticamente adulto, né? 2 praticamente adultos, e eu tenho crianças que estudam, então estudando em casa, então tudo bem, elas estudam de manhã, mas à tarde tem tarefas, e tudo isso tem que ser coordenado. Não é, Silmara, coordenar, quer dizer, é ordenar com. Eu ordeno junto com você e a gente coordena o nosso tempo e a nossa necessidade. É um desafio muito grande, né? Muito desafiante. Outra coisa, às vezes a gente esquece dessa de dividir com o outro isso e sofre como se eu tivesse um problema e entra num nível de estresse, às vezes familiar, por uma situação. Às vezes é uma pessoa, mas ele é o profissional da casa, do membro daquela família. Então, ter isso em conta, sentar e negociar com todos os membros da casa os espaços, como vamos fazer, como vamos orquestrar as distintas atividades. Joia, fazer talvez até uma tabela, uma agenda, né? E, inclusive, intercalar quem leva quem, não podemos, às vezes, chamar o Uber, ou a dificuldade, ou
transporte não vai funcionar. O que vamos fazer para dar conta desse momento? E é um convite para uma outra forma de se relacionar em família. É verdade, com certeza. Eu acho que tem sido, o que tem sido mais interessante tem sido esse teste de como as famílias andam, né, Silmara? Que infelizmente a gente não tem tempo de falar agora. Por exemplo, eu e minha família, as minhas filhas, a gente não está sentindo muito. É claro que tem diferenças, mas a gente sempre teve esse ambiente tão gostoso em casa, de estar junto, de brincar, de estudar junto, sabe, de fazer nada junto e de inventar de brincadeira ou aquela coisa, aquela dinâmica familiar tão gostosa que a gente não está sentindo dificuldade em relação a isso. É claro que tem um tempo a mais, tem outros desafios, mas tem gente que está passando muito aperto, porque não tinha mesmo. Você está convivendo ali com um ambiente pequeno, com pessoas que você estava meio que... Infelizmente, a gente também pode falar sobre esse outro assunto, até anota aí, Grazi. Tem tido mais divórcios esses dias. As pessoas parecem que estavam empurrando a sujeira debaixo do tapete, chegavam em casa tarde, né? Não se viam. Agora estão tendo que se encontrar. Mas vamos falar ali, porque o nosso tempo voa. Ali a gente tem uma organização. Eu queria que você falasse pra gente. Então, né? Quem tem essa estrutura, ótimo, né? Tem uma mesa, computador. Se nós temos isso. Passado esse primeiro ponto, que é a gestão dos relacionamentos dentro de casa, é preciso, segundo ponto, organize a sua agenda. Faça uma lista das coisas que você precise fazer e dê ordem ao espaço, né? Faça um cronograma dessas atividades. E tem uma técnica, Márcia, que eu gosto muito, que chama Pomodoro. Um italiano um dia precisava coordenar os tempos das suas atividades e ele usou um tomate, que era um relógio de cozinha. E no que consiste isso? O tempo se divide, você pega 4 tempos de 25 minutos. 25 minutos produzindo, trabalhando naquela lista das tarefas, das atividades que você precisa. Despertou, terminou os 25 minutos, 5 minutos de descanso. Se você vai ao toalete, se você vai tomar um café, se você levanta, se você articula, né, faz um pequeno alongamento, mais 25 minutos trabalhando. 5 minutos de descanso. E assim sucessivamente. Eu já experimentei e eu desafio, né? Testem, não precisa acreditar em mim. Mas funciona muitíssimo, principalmente quando temos atividades mais complexas, mais difíceis, que exige assim um encadeamento do raciocínio da gente. Funciona muitíssimo. Então, ambiente organizado, a lista do que você tem que fazer, testar o equipamento para ver se funciona. Com esse boom, muitas pessoas ao mesmo tempo utilizando a internet, às vezes vamos ter que turbinar. Então, ou seja, às vezes vamos ter que aumentar essa qualidade dessa rede, né? Para funcionar melhor. O nosso caderno de anotações. Por que o caderno de anotações? As pessoas também têm sofrido um nível alto de estresse e de ansiedade porque se sentem sozinhas. Ou, às vezes, porque querem resolver as questões ou as dificuldades do trabalho sozinhas. Mas aqui, você está home office, mas você não está sozinho porque você tem os colegas. Você pode fazer as chamadas por vídeo, você tem Skype, você tem Zoom, tem muitas ferramentas tecnológicas que podem contribuir conosco para diminuir esse espaço, me ajudar a ter uma ideia, resolver um problema, uma dificuldade e caminhar. É óbvio que às vezes eu preciso dar uma agendada, porque essa outra pessoa também tem uma série de atividades para realizar. Então, a organização do espaço é fundamental. Um segundo ponto é evitar distrações. Quando a gente fala de distrações... E é tão difícil, adolescente estudando no celular. Gente, eu tenho uma lá que eu falo, Mariana, você tá estudando... Não, mamãe, agora eu tô um pouquinho aqui no Instagram. Ainda bem que ela fala a verdade. É difícil, né? Demais. Então, precisamos, se é um plano de estudo, se é um plano de trabalho... Eu sempre digo assim, divide as agendas. Fazer uma agenda profissional e fazer uma agenda profissional. Mas integrar essas agendas, colocando esse tempo de descanso para quê? Para você responder os WhatsApps, para você distrair mesmo. As distrações, elas são boas e são ruins. Em excesso vai danificar.
vai te prejudicar. Se você souber utilizar nesse espaço da sua agenda, você vai ter um certo bem-estar. Né? Inclusive, um ponto super importante que os profissionais precisam ficar atentos, hoje, inclusive, saiu uma reportagem no estado de Minas, falando que mais de assim, uma pesquisa com 7.000 pessoas, quase 55% estão aproveitando para se desenvolver, fazendo especializações. 25% estão se atualizando com workshops, palestras, webinars. Outros estão descobrindo e estudando idiomas. Ótimo. Então, ou seja, você pode, por causa do tempo de deslocamento que você não tem, a média é gastarmos 4 horas no trânsito, a gente pode aproveitar isso. Último ponto, cuide do seu vestir. Não dá para ficar o dia todo trabalhando de pijama, que a gente fica com preguiça. Ai, meu Deus do céu, acabou. Vai dar tempo de provar? Dá tempo de provar? Dá tempo de orar? Não. 1 segundo, Senhor, tu sabes, é assim, obrigada, Jesus, por esse alimento, abençoa todos que estão assistindo a gente, em nome de Jesus. Vamos provar em 1 segundo? Gente, nós vamos provar. Dá tempo. Ficou boa, quem fez essa torta? Quentinha, mas gostosa, né? Silmara, obrigada, viu, querida? Quem sabe Silmara volta? Quem sabe ela volta no próximo programa? Vamos ver. Obrigada, foi muito bom. Corrido, mas foi ótimo. Obrigada, Foi viu? ótimo. Eu que Tava boa? Você tem que falar que tava boa. Excelente. Um beijo, a gente se vê no próximo, sempre feliz. Se nosso menino Deus quiser, não perca. Vamos falar sobre atividade física que você pode fazer em casa, hein? Até lá, tchau. Não quer ficar 1 segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.